Olá, seja bem-vindo. Agora eu vou falar sobre a fitoterapia que emagrece e seus riscos. Quando eu falo a fitoterapia que emagrece, o que eu quero dizer? Eu quero dizer assim, o que faz da fitoterapia ser um tratamento que pode ou leva ao emagrecimento? A fitoterapia, primeiro, é um tratamento que a gente consegue utilizar para várias doenças, vários problemas. Para atendimento primário à saúde, ela é excelente. E o que faz da fitoterapia ser um tratamento que emagrece? Primeiro, a racionalidade. A gente tem que pensar a fitoterapia como um tratamento individualizado. Então, acima de tudo, o tratamento precisa ser individualizado. Levar em consideração o ambiente interno do paciente. Então, a fitoterapia ela é um tratamento que, além de individualizado, leva em conta os aspectos mentais, emocionais, espirituais, por que não, do paciente. Por ser individualizado, o que eu quero dizer com o tratamento individualizado? Nós vamos selecionar diferentes substâncias em diferentes dosagens para cada pessoa. É difícil ter o mesmo tratamento para duas pessoas diferentes, tá? Já a medicina convencional, já a proposta da biomedicina você tem um problema de saúde e aí, estatisticamente, se seleciona um medicamento, né, por melhor resposta terapêutica e você usa aquele medicamento. Você tem dor de cabeça igual a um conjunto de medicamentos. Se tivesse uma única resposta da biomedicina, provavelmente para o resfriado, que é uma coisa que todo mundo já passou, teria um único medicamento, né? Mas como nós somos completamente diferentes, nós somos seres e indivíduos diferentes, cada resfriado, cada pessoa tem um resfriado diferente, né? Então, por isso, nós temos uma gama tão grande de medicamentos para resfriados. Se existissem medicamentos que tratassem a doença, haveria um medicamento para aquela doença. E a fitoterapia, ela trata justamente a pessoa, não a doença. Então, ela vai e leva em consideração todos os aspectos holísticos, né, ou todos os aspectos globais da pessoa. Então, esse é o primeiro ponto que faz a fitoterapia ser um tratamento que emagrece. Porque o tratamento é individualizado, porque na hora de selecionar as substâncias, eu vou levar em consideração a parte fisiológica, a parte mental e a parte espiritual da pessoa. E existe uma correspondência sistemática por trás. Apesar dos Estados Unidos e Europa usarem a fitoterapia ainda muito mecanicista, né, causa e efeito, e associarem a farmacoterapia convencional, existe uma tendência entre os herbalistas para que a gente utilize muito mais a fitoterapia ou as plantas medicinais de acordo com a sua racionalidade médica, de acordo com aquilo que ela foi pensada e desenhada. Né? É difícil a gente usar um medicamento fitoterápico ou uma planta medicinal causa e efeito. Não, a gente tem que olhar aquela doença e como ela está se manifestando na pessoa. Então o remédio é para a pessoa. Como dizem os chineses, né? 1000 remédios, uma doença, 1000 doenças, um remédio. Ou seja, não dá para ter uma substância, uma planta medicinal para um medicamento específico, porque leva em consideração justamente a pessoa como um todo. Então, um dos motivos que faz a fitoterapia ser um excelente tratamento para emagrecer é a sua individualização. Como não existem duas pessoas obesas iguais, não existem dois tratamentos iguais. O segundo ponto que faz a fitoterapia ser um excelente tratamento para emagrecer é seu sistema de correspondências sistemáticas, ou seja, é a alquimia por trás da fitoterapia. Quando eu falo fitoterapia, nesse sentido, eu não estou me referindo àquela fitoterapia, à racionalidade biomédica, tá bom? Aquela fitoterapia de causa e efeito. Quando a gente monta uma fórmula, por exemplo, então a pessoa ela é obesa, e ela diz assim, olha, eu me sinto cansada, inchada, eu como pouco, mas eu engordo, eu tenho frio nas extremidades, eu sinto muita lentidão, eu não gosto de fazer atividade física, eu até tenho hipotireoidismo. Vamos supor, tudo bem? Então, nesses casos onde a pessoa apresenta essas características,
Ela, quando vai estudar um pouquinho sobre as substâncias, ela vai perceber que aquelas substâncias que aceleram o metabolismo, ou chamadas de substâncias termogênicas, são as substâncias que melhor atendem a necessidade dela. Por outro lado, nós não vamos pegar todas as substâncias que são termogênicas e vamos utilizar na pessoa. Não, não é assim que funciona. Nós vamos utilizar de 1 a 2 ou 1 a 3 substâncias que são dessa categoria, e nós vamos combinar com categorias secundárias e outras categorias complementares. Então, a racionalidade da fitoterapia, ela não é de utilizar todas as substâncias que fazem bem para um propósito, para uma doença, e utilizá-las todas juntas. Então, no exemplo da pessoa que tem aí um metabolismo mais lento, nós vamos selecionar de 1 a 3 substâncias que são, né, termogênicas, e aí, dependendo do caso, é evidente, nós vamos utilizar, por exemplo, 2 substâncias que são desintoxicantes, uma substância complementar laxativa. A desintoxicante serve para eliminar toxinas do corpo. Muitas vezes esse metabolismo é lento porque há toxicidade no organismo. Essa substância laxativa vai ajudar o peristaltismo, vai ajudar o movimento do corpo, né? Vai ajudar com que essa pessoa elimine essas toxinas de maneira mais eficiente. Podemos utilizar, por exemplo, substâncias que que tratam de alguma maneira, tiram a pessoa do cansaço. Então, guaraná ou até um ginseng, por exemplo, são substâncias excelentes para dar uma disposição, ânimo e por aí vai. Então, quando a gente fala da fitoterapia que emagrece, o segundo ponto muito importante é que, além de ser um tratamento individualizado, existe uma racionalidade de correspondências sistemáticas por trás. Então, nós vamos pensar a fórmula como se fosse um grande palácio. Qual é a substância, ou quais são as substâncias que ditam a ação da fórmula? Ou seja, quem é o imperador? Depois, quem são as substâncias que fazem o papel de ministro? E em seguida, quais são as substâncias assistentes, quais são as substâncias mensageiras? Entende o pensamento? Então, assim, depois eu vou falar muito mais a respeito disso, mas a fitoterapia que emagrece, é aquela que a gente usa substâncias personalizadas, individualizadas. 2, existe uma correspondência, uma assinatura das substâncias que faz com que a gente consiga utilizá-la de uma maneira mais sinérgica na fórmula. O terceiro ponto que faz a fitoterapia ser um excelente tratamento para emagrecer é que a gente consegue utilizar diferentes formas farmacêuticas. A gente consegue utilizar infusões, decocções, macerações, cápsulas, pílulas. Existem diferentes formas farmacêuticas que a gente consegue utilizar quando a gente está fazendo uso do tratamento da fitoterapia. De repente, até a mesma substância, a gente consegue pensar em utilizar 2 ou mais formas farmacêuticas. Qual é a vantagem disso? A gente já sabe, isso já é mais do que comprovado pelos grandes herbalistas, que quando a gente faz uso de diferentes formas farmacêuticas ou de diferentes formas de tratamento, a gente está olhando o corpo de uma maneira mais integral. A gente está a gente está atacando diferentes origens do problema. Então nós podemos entrar com um tratamento em cápsula, outro tratamento em chá e um outro tratamento em creme e em gel, por exemplo. Então, assim, essas diferentes formas farmacêuticas, elas compõem um tratamento mais integral. Por isso que a fitoterapia é um excelente tratamento para emagrecer. Porque, além do tratamento ser individualizado, além de ter uma correspondência sistemática, uma doutrina de assinaturas entre as substâncias, além disso, a gente consegue utilizá-la de diferentes formas. A gente tem um amplo espectro aí de trabalho. A gente consegue utilizar substâncias tanto de uso interno quanto de uso externo. A gente consegue mesclar diferentes tratamentos. A gente consegue mudar semanalmente o tratamento de acordo com a nossa necessidade. Então, as diferentes formas farmacêuticas garantem a eficiência do tratamento fitoterápico. Mais uma vez, eu não estou me referindo somente, nesse caso, ao tratamento da fitoterapia biomédica convencional, aquela de a causa castanha da Índia é bom para varizes. Ponto. Isso é da biomedicina. Agora, quando eu falo, por exemplo, do guaraná, que tem uma ação tônica, que fortalece a energia vital, que traz de volta a vida, ela usa a sua energia e recompõe a sua energia. Essa palavra não existe dentro do vocabulário da biomedicina. Ele vai dizer assim,
Não, que o Guaraná ele é um determinado tônico que atua no sistema imunológico, seja lá como for. Entende a relação que eu estou fazendo? Então, a fitoterapia que emagrece é aquela fitoterapia que tem uma relação muito forte com a tradição. Ou seja, tratamento individualizado, sistema de correspondências sistemáticas e doutrinas de assinaturas na hora de escolher as substâncias, que eu vou falar muito mais a respeito disso depois, e o uso de diferentes formas farmacêuticas. E agora, quais são os seus riscos? Né? Quais são os riscos da fitoterapia? O principal risco da fitoterapia é o ser humano, lógico. Então, se a gente faz uso de uma substância em uma dose muito maior do que a gente precisa, então, por conta própria, eu dobrei a dose. Nem sempre dobrar a dose significa dobrar o resultado, lógico, lembre-se disso. Muitas vezes dobrar a dose pode trazer riscos ao processo. Na maioria das vezes é melhor que a gente não mexa no doseamento. Se o terapeuta prescreveu tal quantidade, é bom que a gente utilize essa quantidade. Por quê? Porque existem riscos metabólicos. Se eu dobro a quantidade, meu fígado vai ficar sobrecarregado, meus rins vão ficar sobrecarregados. Isso não significa que eu vou ter melhor a ação, né? Eu vou aumentar, vou dobrar a ação, certo? Então, os riscos da fitoterapia. Um primeiro ponto é alterar a dosagem. Não faça isso jamais. Segundo risco, se você tem alguma doença crônica, se você tem já alguma doença pré-estabelecida e faz uso de algum medicamento, tipo anticoagulante, tudo reage com anticoagulante, então é melhor, né, tomar cuidado, né? Não vamos entrar com nenhuma substância que tenha uma relação com sangue, nenhuma substância que tenha uma relação com cardiovascular, se você está fazendo uso de algum tipo de anticoagulante. Antihipertensivos, substâncias que têm uma relação com diabetes, essas substâncias acabam sendo mais com tratamento para emagrecer, mais uma vez, com as substâncias que a gente selecionou, com as substâncias que a gente vai usar, é relativamente seguro se respeitar as doses, tá bom? Então, assim, o problema principal são os seres humanos, lógico, quando a gente aumenta a dose e quando a gente faz uso de outros medicamentos, principalmente anticoagulantes, que é melhor a gente não associar. Posso também falar sobre um terceiro item importante, quando a gente fala de riscos, que são riscos de doenças crônicas. Né? Então a pessoa já tem doenças hepáticas, doenças renais. Nesses casos, evidentemente, não é só a fitoterapia que é contraindicada, nenhum outro tratamento deve ser usado, porque afinal de contas, tudo é metabolizado pelo fígado e excretado pelos rins. Então, se você está com insuficiência hepática, insuficiência renal, logicamente não é só o tratamento de fitoterapia, mas nenhum outro tratamento, além desses que já deve estar fazendo, são recomendados.